Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é quinta-feira, dia 3 de abril, e o tema do estudo de hoje é literal ou simbólico. O verso bíblico que baseia o estudo de hoje é Amós, capítulo 3, versículo 7. E aqui esse texto de Amós nos diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quando estudamos as profecias, uma das principais questões com as quais lidamos é como determinar se algum texto deve ser entendido de modo literal ou simbólico. Como saber se o autor usou linguagem simbólica e como descobrir o que esse símbolo representa. A principal maneira de descobrir isso é analisando como os símbolos ou figuras são usados ao longo de toda a Bíblia, em vez de observar como são entendidos em nossa época. Por exemplo, alguns concluíram que o símbolo do urso em Daniel 7 representa a Rússia, porque essa imagem muitas vezes é usada hoje como símbolo desse país. Contudo, essa, com certeza, não é uma forma confiável de interpretar o simbolismo profético. Quando seguimos o princípio de que a Bíblia deve interpretar a si mesma, a maior parte dos mistérios que existem por trás do simbolismo profético desaparece. Eu vou citar aqui alguns exemplos de símbolos que aparecem em textos proféticos, mas que a própria Bíblia explica o significado de cada um deles. Por exemplo, aparece no Apocalipse o símbolo de águas, rios e mares. Mas o próprio livro de Apocalipse, em capítulo 17, verso 15, explica o significado de águas, rios e mares. Nesse caso, esses símbolos representam povos e nações. Aparece também, por exemplo, o símbolo de ventos, que significa guerras e rumores de guerra. E o texto que explica isso é Jeremias, capítulo 51, do verso 1 a 5. Em Apocalipse aparece também o símbolo de um dia. Dia, em profecia, representa um ano. E Ezequiel, capítulo 4, verso 7, e Números 14, verso 34, explica isso claramente. Outros símbolos muito comuns no Apocalipse é o de chifres, animais e bestas. Nesse caso, chifres, animais e bestas representam reinos. E Daniel, capítulo 7, verso 17 e 24, explica isso claramente. Outro símbolo comum em textos proféticos é o de mulher. João, por exemplo, viu uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso lá em Apocalipse 12. No caso, mulher em profecia representa igreja. E Efésios 5, 23 e Apocalipse 12 e Apocalipse 17 nos explica isso. E é claro que existem muitos outros símbolos que a própria Bíblia interpreta ou explica. Mas esses que eu citei aqui, esses exemplos, são claros o suficiente para a gente entender que quando o assunto é a interpretação de textos proféticos, fique claro na sua mente. A própria Bíblia oferece as ferramentas para que a gente entenda. Porque Deus falou por meio de símbolos, em vez de ser mais direto em sua revelação. Porque Pedro, de maneira enigmática, referiu-se a Roma como Babilônia. Isso lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 13. Existem razões pelas quais Deus escolheu se comunicar por meio das profecias usando símbolos. Se o Apocalipse tivesse mencionado Roma diretamente, ao tratar de seus erros e males, a perseguição à igreja, que já acontecia, se tornaria ainda pior. E concluindo, sejam quais forem as razões para uso de símbolos, podemos ter certeza de que Deus deseja que entendamos o que os símbolos significam. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu vou deixar com você o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem de hoje é Apocalipse, capítulo 9. Que Deus te abençoe e até o estudo de amanhã. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.